Olá, tudo bem? É uma satisfação enorme receber você em mais essa videoaula. Muito obrigado pela sua companhia. Senhores, nós estamos falando nas últimas aulas a respeito da Lei Maria da Penha e hoje não vai ser diferente. Só que hoje eu quero frisar para vocês o seguinte: para você que é profissional de segurança pública, para você que vai prestar prova de concurso público ou está estudando na faculdade a Lei Maria da Penha, e para você que é um jurista, é fundamental que você tenha domínio do tema que vamos tratar hoje, que é a respeito da aplicabilidade ou não da Lei 9.099 em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. Fica na aula que eu tenho certeza que vai agregar conhecimento para você. Lei 9.099 de 95, a lei que veio tratar do GCRIM, Juizados Especiais Criminais. Senhores, essa lei, em 95, trouxe uma série de inovações para o ordenamento jurídico, uma série de benefícios para aqueles que eventualmente cometessem um crime de menor potencial ofensivo. Temos como exemplo a transação penal, a renúncia tácita, a composição civil, a representação nos casos de lesão corporal leve e lesão corporal culposa. E aí vem a pergunta: eu posso aplicar esses benefícios se eventualmente o autor cometer violência doméstica e familiar contra a mulher? Eu posso aplicar a Lei 9.099 nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher? Já adianto para os senhores que não. Mas vamos fazer, senhores, um caminho histórico a respeito da Lei 9.099 e da Lei 11.340 de 2006. Eu quero frisar para vocês hoje principalmente a respeito do crime de lesão corporal leve e lesão corporal culposa, porque é um tema que tem sido muito cobrado em prova e é muito fácil de confundir. Você vai se lembrar, nós já estudamos aqui no nosso canal a respeito de ação penal. Se você não estudou, se você não viu esse vídeo, procure aqui no nosso canal que você vai encontrar um vídeo a respeito de ação penal. Mas vamos lembrar que eu tenho ação penal pública e tenho ação penal privada. A ação penal pública, ela se divide entre ação penal pública condicionada e ação penal pública incondicionada. Por sua vez, a ação penal privada, ela é a ação penal privada exclusivamente privada, ação penal privada personalíssima e ação penal privada subsidiária da pública. Cada crime previsto no Código Penal vai ser usada uma espécie diferente de ação penal. E como que eu sei qual é a ação penal que eu vou usar, Rodrigo? Eu vou observar o que está descrito no caput, o que está descrito naquele artigo. E quando eu falo de lesão corporal, que é o artigo 129 do Código Penal, eu vou observar que em nenhum momento do que está descrito lá no artigo está exigindo representação ou queixa para que uma pessoa possa ser processada por lesão corporal. Seja uma lesão corporal leve, seja uma lesão corporal gravíssima. E aí vem a questão, senhores. Se eu não tenho nada descrevendo a respeito de eu aplicar, de eu precisar de representação para processar uma pessoa, de eu precisar de uma queixa-crime para processar aquela pessoa, eu estou falando da regra geral, que o crime de lesão corporal, seja gravíssimo ou seja leve, seja culposo, é um crime de ação penal pública incondicionada. Essa era a regra. Desde que foi criado esse delito, até o ano de 95, lesão corporal leve e lesão corporal culposa eram um crime de ação penal pública incondicionada. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o Ministério Público, para que ele possa processar uma pessoa, não precisava de representação ou de queixa, não precisava da vítima. Bastava ele tomar conhecimento da infração, ele poderia processar a pessoa. E isso acontecia até 95. No ano de 95 foi criada a Lei 9.099. E ela trouxe uma série de benefícios esses que falamos no começo da aula. E o mais interessante que essa lei trouxe foi o que, senhores? O artigo 88. O artigo 88 da Lei 9.099, ele diz que lesão corporal leve e lesão corporal culposa, eles são exigidos para que o Ministério Público possa processar o autor a representação da vítima. Isso quer dizer o que na prática? O crime de lesão corporal leve e o crime de lesão corporal culposa, que até então eram de ação penal pública incondicionada, o Ministério Público não precisava de condição nenhuma, passou a necessitar da representação, para que o Ministério Público pudesse processar, e é o que acontece até hoje,
O Ministério Público, em caso de lesão corporal leve e lesão corporal culposa, precisa da representação da vítima. Eu tinha uma situação até 95, a ausência de representação. A partir de 95, passou a ser exigida essa representação para que o autor pudesse ser processado. E aí, em 2006, surge a lei que nós estamos estudando nas últimas aulas, que é a Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha, no artigo 41, ela trouxe de forma expressa, senhores, a proibição de aplicação da Lei 9.099 nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Isso quer dizer o quê? Que eu não posso aplicar a Lei 9.099 quando ocorrer uma lesão corporal leve e uma lesão corporal culposa nos ambientes doméstico e familiar. Se essa lesão ocorreu dentro do ambiente doméstico e familiar, eu não aplico a Lei 9.099. Qual é a consequência dessa não aplicação, Rodrigo? Tudo volta como era no começo. Ou seja, lesão corporal leve e lesão corporal culposa praticadas contra a mulher no ambiente doméstico e familiar que viole o gênero feminino, senhores, é um crime de ação penal pública incondicionada. Na prática, o Ministério Público ele não precisa de representação da vítima. Não precisa que a mulher represente. Basta o Ministério Público tomar conhecimento. Presta atenção nisso que falamos porque é muito comum as pessoas confundirem, acharem que lesão corporal leve e lesão corporal culposa, mesmo que seja no ambiente doméstico e familiar, precisa de representação. E isso não é verdade. Não é verdade por esse contexto histórico de normas que acabamos de falar. Até 95, a ação era pública incondicionada. De 95 a 2006, o que acontecia? Necessitava-se de representação. E a contar de 2006, a Lei Maria da Penha proibiu de forma expressa a aplicação da Lei 9.099. Automaticamente, voltou a ser um crime de ação penal pública incondicionada. A lesão corporal leve e a lesão corporal culposa, agora presta atenção, praticados dentro do contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Se não for nesse contexto, senhores, eu continuo aplicando a Lei 9.099. Mas se ocorrer dentro dos casos previstos na Lei Maria da Penha, eu não aplico mais a Lei 9.099 e eu tenho um crime de ação penal pública incondicionada. O detalhe é que essa regra serve somente para esse crime, tá bom, senhores? Lesão corporal leve e lesão corporal culposa. Os demais crimes que exigiam representação, que são de ação penal pública condicionada, ou que exigiam a queixa, que são de ação penal privada, continuam aplicando a regra que sempre foi aplicada. Você tem que observar se na prova do seu concurso vai perguntar a respeito dessa lesão. Se for lesão corporal, presta atenção na aula de hoje, porque com certeza você vai acertar essa pergunta. Eu disse para você que a aula ia ser interessante, não disse? É um tema um pouquinho confuso, mas eu tenho certeza que você vai aprender. Bom, chegamos ao final de mais uma videoaula. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua companhia na data de hoje. Muito obrigado, bons estudos, foco no seu objetivo, que já já você vai alcançá-lo, tá bom? Até a próxima aula, fique com Deus.